das enchentes em Montana. Veja como a correnteza da água leva facilmente o pavimento e até mesmo as árvores próximas. Fortes chuvas atingem uma cidade na Turquia. No centro, grandes poças foram criadas. Mas nas periferias, riachos transbordaram. Você pode ver por si mesmo quais foram as consequências. Os turistas achavam que sim. Sentados bem longe da água, mas de repente uma onda enorme conseguiu alcançá-los a todos. Você sabe que o vento está forte quando ele levanta facilmente um carro do chão. Assim ficou Houston depois de uma tempestade tropical. A propósito, o motorista deste martelo militar conseguiu ajudar as pessoas com seu veículo potente e resistente. A equipe da estação de esqui estava limpando as pistas antes deles. Avalanche. Os habitantes de uma pequena vila na Índia conseguiram filmar. Esta queda de rochas, felizmente não havia ninguém na estrada naquele momento. Ele e Hash 39. Era raro que isso acontecesse, e ainda mais raro que fosse registrado. Causou um incêndio dentro da árvore e parece um portal para o inferno.
Este é um fenômeno climático comum conhecido como nuvem Sarco.UTO, e embora isso aconteça com frequência, é sempre bom observá-lo. Lendo na previsão do tempo que uma tempestade de granizo, os habitantes deste lugar não poderiam imaginar algo assim. Os únicos sortudos são os especialistas em instalação de janelas, que provavelmente ganharam muito dinheiro. Assista a uma forte enchente em um estado indiano destruindo uma grande ponte de pedra. Eles estavam filmando o tornado, achando que era improvável. Para se mover na direção deles, mas logo eles viram de perto o poder do tornado. Foi isso que um ciclone que passou pela República das Maurícias causou. Os habitantes da capital de Hash 39 tiveram que suportar severas inundações. Era perigoso sair. Os andares térreos dos edifícios ficaram inundados e os carros foram levados pelas fortes correntes. Felizmente, não houve vítimas. É improvável que você consiga ver uma erupção vulcânica tão de perto. Então aproveite essas imagens fascinantes tiradas na Islândia. Um motorista na Arábia Saudita filmou uma enorme tempestade de poeira. Provavelmente não é isso que você quer ver no caminho para casa. Agora, a paisagem desta encosta mudou para sempre. Este homem não está apenas registrando a terrível destruição de uma barragem, mas quando seu carro e depois a casa de seu amigo e Hash 39 foram varridos por causa da forte corrente de água. Mídio diga e Hash 39. É o tipo de coisa que você não desejaria a ninguém. SS. Observe as enchentes causadas pelas fortes chuvas nas montanhas.
Essa é por isso que as pessoas não estão fugindo da enchente. Eles vieram para ver as ondas enormes e se refrescar, um pouco tonto. Reng é uma pequena ilha na Indonésia com uma área de 4 por 5 quilômetros. A maior delas é ocupada por um vulcão que recentemente decidiu acordar. Assim que os moradores receberam relatos de uma erupção, imediatamente evacuado e observado o que estava vindo das ilhas vizinhas. Então, quando chegou a hora de escolher um lugar para morar, lembre-se de que um vulcão adormecido pode despertar a qualquer momento. Comparados aos vulcões comuns, os vulcões de lama não parecem tão perigosos, mas isso nem sempre é verdade. O movimento da lama pode se tornar uma verdadeira erupção, e a própria lama pode cobrir uma grande superfície. Isso é praticamente o que aconteceu nesta aldeia em Myanmar. Olhe para a casa ao lado, e isso está acontecendo muito perto das pessoas. Imagine o coquetel de emoções, do medo à admiração, que esses meninos experimentaram. Essas pessoas estavam tão absortas observando os ventos fortes que deixaram seus pertences sem vigilância e quase perderam suas malas. E os estados vivenciaram isso ao mesmo tempo em que vários tornados destrutivos se espalharam em uma área de mais de 1.200 quilômetros. Mas os moradores de Iowa, Nebraska, estão acostumados a esses ventos da natureza. Embora as pessoas estivessem assustadas, ele não perdeu a oportunidade de ver os grandes tornados que destruíram tudo em seu caminho. Essas nuvens parecem ter sido desenhadas por um artista liberto.
Marinheiros dizem que nenhuma câmera consegue capturar a verdadeira magnitude das ondas. Então multiplique por 10 o que você está vendo. Mesmo que você não entenda italiano. É fácil imaginar as emoções que ele sentiu quando viu um iceberg girando diante de seus olhos. Não é comum que uma tempestade de granizo consista em bolas de gelo do tamanho de bolas de futebol pequenos, e por isso é difícil imaginar o dano que eles podem causar até que você os veja pessoalmente. O mais azarado foi esse motorista que estava na estrada naquele momento. O motorista do caminhão tomou a decisão certa. Ninguém quer estar na estrada quando um deslizamento de terra se aproxima. Ponto de erra. Adornou. Nem achei a data. A Itália é sempre um lugar ensolarado e tranquilo. Também pode ter esta aparência. Isso não acontece com frequência. E o resto hoje os turistas tiveram a sorte de ver essas ondas enormes na costa da Ligúria. Provavelmente muitas pessoas já viram redemoinhos. Mas elas certamente não eram tão bonitas quanto esta. Esses tipos de redemoinhos são hipnotizantes, mas lembre-se de não olhar para eles por muito tempo nem nadar muito perto deles. Avalanches não devem ser subestimadas. Este não se move tão rápido, mas ainda pode causar danos sérios. E o Passo de Goa é um lugar único. Esta estrada liga a ilha de Noirmoutier ao continente francês. Mas apenas por algumas horas por dia, porque o resto do tempo ele fica debaixo de Cardinal 39 água. Às vezes a natureza cria uma verdadeira magia. Imagens incrivelmente lindas em câmera lenta de um raio. B. E hash 39 como a natureza desenhando nas nuvens. Parece muito estranho. Mas é assim que os urubus secam e aquecem um pouco suas penas para voar melhor. Um enorme grupo de focas cinzentas relaxando na praia. Na praia. Você não pensaria que apenas humanos descansam assim, certo? Essas águas vivas azuis que parecem personagens de desenhos animados não são tão adoráveis quanto. Parece que eles podem ser venenosos. No entanto, eles não representam uma ameaça séria, porque recomendamos que você os observe da costa. Machucar uma pessoa. O comportamento dos pássaros no ar é muito semelhante a uma dança.
Apenas 534 pessoas vivem nesta pequena comuna na Suíça. Isso e hash 39. Porque, quando algo assim acontece, todo mundo descobre em menos de uma hora. É um local interessante para turistas. Mas imagine como se sente a pessoa que ouve o som da água vindo da janela do quarto 24 horas por dia. Este é um lugar incrível na Índia, onde águas esquerdas se encontram, cristalinas, e à direita de águas sujas que se fundem para formar um terceiro rio chamado Ganges. Pessoal, é isso e hash 39. O mais longe possível da praia neste tornado de água. Na nossa opinião, esse cara não deveria ir a lugar nenhum. Mas mesmo que você planeje sair, terá que esperar alguns dias. Não são pedaços de gelo caindo do telhado, mas uma tempestade de granizo. A pessoa que estava gravando também não conseguia acreditar no que estava vendo. De acordo com um filme sobre desastres naturais que começou da mesma maneira. Um vulcão de lama entrou em erupção no mar muito perto da costa. Qualquer um ficaria em estado de choque ao ver algo assim? Nem mesmo os habitantes dessas ilhas canadenses veem algo assim com frequência. Ainda bem que eles conseguiram filmar o raro momento da destruição deste iceberg. É melhor ver esta cachoeira apenas através da tela. Parece uma imagem tirada de um filme, mas é um fenômeno real e conhecido, como um ralo que os habitantes de uma cidade chinesa tiveram a sorte de observar. Este cinegrafista capturou algumas imagens excelentes da avalanche. Ele teve sorte de estar na outra margem, porque se não estivesse no hash 39 para o lago, a avalanche o teria atingido.
Ele é muito corajoso por ousar sair na rua em meio a uma tempestade dessas. A água agora se transformava em um fluxo espesso e preto, rolando como tinta saindo do chão. De enormes blocos de gelo caíram. A água espirrou em ondas brancas e depois caiu como uma água linda, mas também assustadora, cachoeira de gelo puro. O grupo de amigos que aproveitava o passeio só conseguia olhar com os olhos arregalados, chocados e animados. Testemunharam um penhasco de arenito se abrir de repente e cair no lago. O grupo de amigos que aproveitava o passeio só conseguia olhar com os olhos chocados e animados. Em uma fração de segundo, rochas e solo desmoronaram, precipitando-se como um tsunami. Garanta sempre a segurança e mantenha distância de áreas propensas a deslizamentos. Quando as escavadeiras não eram mais uma opção, o governo da Califórnia decidiu agir com grande iniciativa. Restos de rochas caídas na estrada da montanha foram levados embora. Um deslizamento de pedras fechou muitas rodovias no Colorado. É verdade que a natureza também sabe redesenhar paisagens e dar estilo ao drama. Após a avalanche, a estrada norte está aberta, mas provavelmente todos dirigirão volte a cair. A natureza sempre surpreende as pessoas com seu poder. As águas da enchente passaram rapidamente e num piscar de olhos a casa desabou como uma cena real de filme de ação. O homem e o cachorro conseguiram deixar a área antes do deslizamento. Esteja sempre atento aos avisos e seja vigilante, pois um momento de atraso pode mudar tudo. Um deslizamento repentino de pedras ocorreu no estacionamento do supermercado. Felizmente, ninguém ficou ferido. E a equipe de resgate chegou rapidamente para lidar com a situação. O Monte Cinnabon explodiu de repente, criando uma enorme nuvem de cinzas que cobriu todo o céu. Quem disse que vulcões não têm emoções? Uau! Os barqueiros estavam aproveitando a viagem quando uma enorme coluna de fumaça estava coberto por uma cor cinza esfumaçada. Siga sempre as instruções e mantenha uma distância segura. Pedras rolavam ruidosamente. Poeira voava por todo lugar,
fazendo todos que testemunhavam suarem. Ponto. Se fosse um filme, a música de fundo certamente seria igualmente dramática. Ponto. Em apenas uma fração de segundo, a estrada desapareceu parcialmente atrás dos trabalhadores. Ponto. Felizmente, eles fugiram antes que o deslizamento acontecesse. Ponto. Uma cena avassaladora, selvagem e perigosa. Ponto. É. As águas da enchente giravam em torno da ponte como se quisessem forçá-la a recuar mais cedo. Ponto. Um grupo de turistas que praticava rafting no Grand Canyon teve uma experiência inesquecível ao testemunhar a forte correnteza das águas da enchente, arrastando enormes detritos das chuvas de monções. Ponto. Sempre monitore a previsão do tempo. Ponto. Segurança em primeiro lugar. O tornado gira como um guarda-chuva gigante, mas em vez de bloquear a chuva, ele suga tudo em seu caminho. Ponto. A localidade onde você mora já passou por essa cena. Em momentos como esses, todo mundo quer voltar para casa rapidamente. Mas não deixe que a pressa se torne um erro lamentável. Controle sua velocidade, preste atenção e obedeça às leis de trânsito. Ponto. A cena contrastante faz o coração das pessoas tremer. Lá dentro, há silêncio, mas lá fora, a natureza parece explodir violentamente. Ondas violentas e edifícios imponentes atingiam a costa. Qualquer pessoa viajando com esse clima provavelmente ficará sentada, suspirando. O que estou fazendo aqui? Zelos deslizam pelo gelo como dançarinos. Ursos polares pulam e rolam como flocos de neve. Se houvesse uma competição para ver quem mais gosta do inverno, eles definitivamente seriam os campeões. Isto é uma esponja ou uma festa de bolha gigante? A cachoeira lamacenta flui ferozmente como se quisesse limpar tudo em seu caminho. Pequenos icebergs transparentes balançam com as ondas suaves, criando uma cena poética, fazendo as pessoas se sentirem perdidas em um mundo de contos de fadas. Os golfinhos abrem um show de circo subaquático totalmente gratuito, mas os ingressos são extremamente raros.
Imagens de satélite mostram a tempestade, atingindo repetidamente a Carolina do Norte, trazendo nuvens escuras e ventos fortes. Olha, o barco é levado pelas ondas. Como se o mar o conduzisse numa dança furiosa e irresistível. Os blocos de gelo rastejaram até a costa a uma velocidade inacreditável. Como se tivessem acabado de decidir deixar o lago e viajar para o continente. O que é isso? Você sabe? Por favor, compartilhe comigo. Uau! Como uma exibição brilhante de fogos de artifício no céu, mas em vez daquela cor, havia relâmpagos. A água que subia fluía rapidamente, rolando junto com árvores, pedras. Seu caminho, ponto caminho. A chuva caiu sem piedade, transformando a cidade num caos. Ponto. Drones capturam o momento em que a natureza para em silêncio absoluto, uma beleza pura e eterna. Ponto. A cobra sugou água do cano de drenagem como se estivesse tomando um coquetel gelado no meio da chuva de Queensland. Ponto. Após a chuva recorde, Burning Falls não é mais uma faixa suave de água. Mas agora está avançando com força imparável. Ponto. Uma chuva torrencial caiu, fazendo com que isso não fosse mais uma rua, mas um rio. A equipe de resgate está tentando reabrir a estrada, ajudando os motoristas a não precisarem mais competir para superar obstáculos inesperados. Ponto. Hugo Eggs colidindo com a fissura costeira de Albany. Cria uma exibição gigante de fogos de artifício aquáticos, com cada explosão agitando o oceano. Ponto. Oh, uau, uau! Em apenas uma fração de segundo, a estrada movimentada se tornou apenas um vazio esburacado. Ponto. Veículos e motoristas só puderam ficar parados observando essa cena espetacular, mas assustadora. Ponto. O granizo caiu como granizos de artilharia, transformando as ruas em campos de batalha gelados. Ponto.
Uma tempestade de poeira surgiu de repente, fazendo com que as pobres galinhas do galinheiro entrassem em pânico, sem saber para onde fugir. Muito. Os gatos entraram em pânico quando as ruas de Nova York ficaram inundadas, provavelmente pensando: preciso me inscrever para aulas de natação? As águas da enchente arrastaram os carros como se estivessem participando de uma relutante corrida de barcos, incapaz de se preparar a tempo e simplesmente se afastando. Ponto. O fluxo violento desceu tão forte quanto uma raiva incontrolável. O cachorro ficou olhando seu dono remando um barco no meio de uma rua inundada, seus olhos como se perguntassem: ei, quando nos mudamos para viver no Rio? O deslizamento de terra em Sichuan criou uma enorme tempestade de poeira, fazendo com que o espaço ao redor pareça perdido em uma densa neblina. Guarda. A tempestade de neve passou, cobrindo tudo de branco num piscar de olhos. Você já viu isso? O tornado varreu tudo num piscar de olhos. Como se estivessem jogando uma partida de limpeza em alta velocidade, ninguém teve tempo de reagir ao poder inesperado. Olha, o tornado gigante estava cheio de poeira como um aspirador de pó do céu e da terra. Só que ele não limpou. Tenha cuidado. Talvez um tornado visite seu quintal como se quisesse limpar o jardim para você. Veja. A água da enchente está correndo como uma cachoeira gigante caindo bem no coração da cidade. Deslizamento de terra em Papamoa Hills, Nova Zelândia, cria cenário de tirar o fôlego. Talvez a natureza esteja apenas testando as habilidades dos diretores de fotografia profissionais. Nito. Deslizamentos de geleiras no Alasca surpreenderam turistas, como se a natureza estivesse dizendo: você está mentalmente preparado? O cenário de algas nas montanhas rochosas é de tirar o fôlego. A natureza é cheia de surpresas e nos lembra de sempre nos prepararmos cuidadosamente para cada desafio. A imagem é de partir o coração. Espero que todos retornem à vida normal logo após a enchente. É realmente uma onda forte ou apenas uma onda de água após o forte impacto da onda contra a parede? Relâmpagos rasgaram o céu em uma supercélula giratória como um show de luzes.
Blocos de gelo flutuam à costa do lago superior, criando uma cena fria e misteriosa. Ponto. As ondas batiam contra a margem do rio como se estivessem participando de uma corrida de velocidade e não tivessem intenção de parar. Ponto. A nuvem em forma de funil carregava detritos voadores formando um poderoso vórtice. Ponto. A força do vento parecia puxar tudo para outro mundo cheio de mistério. Um tornado gigante de poeira surgiu formando formas estranhas. Ponto. Meu Deus, que encontro inesperado! Ninguém quer enfrentar um tornado. Ponto. Fique longe disso. Caso contrário, você se tornará um super-herói empoeirado. Ponto. Uau, eles têm pelos brancos como a neve. Você já viu esse carro gigante em forma de banana? O gato se tornou um atleta olímpico relutante, mas não tinha ideia do que estava competindo. Ponto. O gato se tornou um atleta olímpico relutante, mas não tinha ideia do que estava competindo. Besant vagava tranquilamente como se as ruas fossem seu playground particular. Este é definitivamente o desfile de ovelhas mais organizado que já vi. E você? Um relâmpago iluminou todo o espaço num momento intenso e impressionante. Quando a chuva horizontal e o granizo se encontram, criam um encontro dramático que de repente faz o espaço parecer uma imagem caótica. Ponto. Tom. As pedras de granizo caíram no lago, criando um som engraçado de pancada, fazendo a superfície da água saltar como se estivesse rindo com a chuva repentina. Ponto para ele. Ah, não, tudo ficou caótico. Ponto. As pessoas na Carolina do Norte estão sendo criativas com todos os tipos de maneiras de lidar com o clima incomum aqui. Ponto. As escadas agora se transformaram em uma mini cachoeira. Ponto. É inacreditável. Todos, por favor, andem com cuidado e prestem atenção à segurança. Está chovendo muito.
A natureza adicionou uma camada especial de gelo a um carro em St. Louis, Missouri, criando um cenário único. Os proprietários de carros em Bixby, Oklahoma, não tiveram escolha a não ser usar as mãos para abrir as janelas de gelo. Ah, não! O carro foi forçado a ir para uma oficina depois de ser atingido por um ônibus na estrada. Art. Uau! Todos os olhos estavam focados na cena diante deles. Uma imagem magnífica e impressionante. A maravilhosa combinação de marés e tempestades cria uma exibição impressionante para assistir.